Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Osvaldo e esse é o canal Osvaldo Investe. E hoje, galera, nós vamos falar um pouco sobre renda variável, especificamente sobre ações. Tá? E nessa perspectiva, já introduzindo aqui o nosso tema, o que são ações, pessoal? O quão importante é esse segmento no contexto de renda variável? Tá? Então, pessoal, trazendo aqui um conceito especificamente pego lá do site Investidor 10, tá? Ações representam uma parcela do capital variável de uma empresa. Ou seja, de todo o capital social de uma empresa listada na Bolsa, ela, quando abre o capital, ela emite ações no mercado. Tá? A partir desse mercado, as pessoas podem comprar parte da empresa. Ou seja, comprando uma ação, a pessoa se torna sócio, tá? Se torna acionista e, portanto, acaba sendo sócio da companhia. Tudo bem? Então, as ações são um dos principais instrumentos de investimentos que permitem aos investidores a possibilidade de obter retorno financeiro ao longo do tempo, tá? E seja por meio de variação das ações, né, a variação da cotação, ou especificamente pelo que diz respeito à distribuição de dividendos, de juros sobre capital próprio e algumas outras questões que envolvem a renda variável, tá? Então, trazendo para o nosso mundo, tá? E dando um exemplo aqui prático, a Bolsa de Valores, que é onde são negociadas as ações, tá? É como se fosse uma espécie de shopping, tá? Onde, em vez de comprar roupas e comida, as pessoas compram pedaços de empresas, que são as ações. Então, veja que legal. E aqui, para quem está iniciando nesse mundo de investimentos, é muito interessante porque, de fato, é importante que a gente entenda que é na Bolsa de Valores que nós conseguimos comprar ações do Banco do Brasil, ações da Itaúsa, Taesa, Banco Bradesco, VEG, e entre outras companhias listadas na Bolsa que estão à disposição desse mercado para que o acionista possa comprar uma empresa, avaliar uma outra empresa, ver se faz sentido colocar na sua carteira, tá? E assim é que segue o acionista dentro desse mercado, tá certo? Então, como é que funciona, pessoal? Trazendo um exemplo aqui, e aí faz sentido para vocês depois darem uma olhada nesses sites, ó. Investidor 10 e o Status Invest. Por que é relevante? Porque ele vai trazer algumas informações, indicadores das companhias que vocês precisam analisar antes de tomarem qualquer decisão de comprar aquele ativo, tá certo? Na sequência, nós temos aqui um exemplo trazido lá do site Investidor 10 de algumas empresas, tá? Aqui, por exemplo, trago um exemplo da VEG, VEG 3. Quem investiu R$ 1.000 na VEG há um ano, hoje está valendo R$ 1.454. Ou seja, teve uma valorização legal nesse sentido, certo? Trazendo o exemplo também da Taesa. Lembrando, pessoal, renda variável, quando você investe em renda variável, você não tem uma garantia de rentabilidade positiva, tá? O que é necessário que aconteça é que você estude e entenda o comportamento dessas ações ao longo do tempo e veja se faz sentido manter ou não aquilo no teu portfólio, tá? Na tua carteira, e você precisa entender como você precisa se comportar nos momentos em que o mercado
não está tão interessado em determinado ativo, tá certo? Vejam bem, aqui está E11, né? Ela é cotada a R$ 32,00. Quem investiu R$ 1.000 há um ano, hoje está valendo R$ 910,00, R$ 910,92, ou seja, teve uma desvalorização aqui de 8,91%, tá? Embora ela esteja pagando 10,75% de dividendo. Contudo, é importante que vocês entendam que essas oscilações dentro do mercado de renda variável é comum acontecer. Você só precisa entender como você precisa se comportar diante desses cenários, tá? Então, trazendo mais um exemplo, nós temos Banco do Brasil com BBAS3, tá? Na cotação de R$ 23,92 no momento que eu gravo esse vídeo. Quem investiu R$ 1.000 há um ano atrás, hoje tem R$ 932,17, desvalorizando desta forma 7,29% nos últimos 12 meses. Tá? E aí, pessoal, vale muito vocês entenderem esses indicadores, PL, P sobre VP e Dividend Yield. Tá? Nos próximos vídeos eu vou trazer uma série de vídeos explicando cada indicador desse, para que a gente consiga seguir juntos nessa caminhada de início de investimentos. Tá? Vamos para a próxima empresa aqui, que é a POSI3, a Positivo. Tá? Na cotação de R$ 4,98, ela está desvalorizando muitíssimo, aqui 20,95%. Tá? Com um PL de 2,71, um PVP que é 0,43, ou seja, está muito descontado o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Olhando só esse indicador, está bem descontado. O PL também. Tá? Então, esse indicador já diz que é para comprar ou não? Não, pessoal, não é isso. São indicadores que você precisa analisar de forma conjunta com outros indicadores e entender se faz sentido comprar ou não. Não é porque a empresa caiu quase 21%, que esse é o momento de comprar. O que é importante é que você estude o ativo, estude aquela empresa, entender como que ela ganha dinheiro, para que você comece a entender se faz ou não sentido ter ela na sua carteira, tá certo? Então, quem investiu R$ 1.000 na Positivo aqui, atualmente tem apenas R$ 790,48, ou seja, teve uma redução no patrimônio aí de 20%, de 20,95%, certo? Na sequência, eu trago para vocês BBSE3, tá? Uma empresa de seguridade, a BB Seguridade, na cotação de R$ 36,42. Quem investiu R$ 1.000 nessa empresa, viu seu patrimônio valorizar 11,99%, ou seja, ganhou dinheiro aqui só na valorização. Além da valorização, ainda tem um dividend yield de 7,28%. Tá certo? Então, esse é o comportamento da renda variável. É assim que o mercado se comporta. Tá? Então, vai ter altos e baixos. Isso é natural no mercado de renda variável. Tá? Então, não se assustem quando um ativo, de repente, cair na sua cotação. Você precisa entender como que é a volatilidade daquele ativo. Tá? Para que você não se assuste e não tome decisões precipitadas de modo que venha a fazer você perder dinheiro com uma decisão precipitada. Tá? Você precisa estudar e entender os ativos, tá certo? Então, sempre antes de tomar qualquer decisão, estude. Tudo bem? Então, pessoal, por que comprar ações na bolsa? Isso é importante. Tá? Então, por que as pessoas, ao invés de investir na renda fixa, por exemplo, preferem a renda variável? Por quê, pessoal? Existe a maior possibilidade de uma rentabilidade maior. Existe a perspectiva de aumentar o patrimônio de forma mais acelerada. Tá certo? Ou seja,
Se eu tenho uma perspectiva de aumentar meu patrimônio de forma muito mais acelerada do que eu tenho nas outras formas de investimento, de aplicações, então faz sentido estudar as empresas e começar a pensar em investir nessas companhias. Tudo bem? Agora, é fundamental que todos entendam que existe um risco mais elevado. Tá? Então, geralmente funciona assim. Sempre que eu tenho uma possibilidade de ganho mais elevado, eu tenho um risco atrelado a ele também mais elevado. Tá? É a lógica. Se eu tenho muitas possibilidades de ganhar mais, entende-se que tem algo atrelado ali que dá essa possibilidade. Isso é o risco. Então, como eu falei aqui, imagina o seguinte, quem comprou esta ação aqui, falando aqui especificamente de VEG, quem comprou nesse ponto aqui e de repente vendeu aqui, teve uma valorização, teve um ganho de patrimônio aí muito elevado. Tá? Contudo, vejam outro cenário. Quem comprou uma ação nesse ponto aqui e agora está aqui, está perdendo dinheiro. Está vendo seu patrimônio desvalorizar. Tá? Então, e isso é comum no mercado. Se tivermos paciência, ao longo do tempo, boas empresas, elas tendem a crescer seu patrimônio. À medida que crescem e crescem gerando lucros, existe, portanto, a perspectiva de que ela distribua mais dividendos, existe a perspectiva de que que essa valorização aqui seja positiva, mas isso no longo prazo. Então, no curto prazo, as cotações elas sofrem oscilações que colocam o investidor que está iniciando numa zona de conflito ali com suas próprias decisões. Tá? Então, é super importante que vocês avaliem essas questões quando decidirem investir. Tá? Então, pessoal, conseguiram entender um pouquinho mais sobre renda variável? Fez sentido para vocês esse vídeo? Se fez sentido para vocês, pessoal, se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo, ativem o sino de notificações, que é para vocês receberem novidades sobre os novos vídeos, novos conteúdos, tá? E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, principalmente com aquele amigo que está desejando também iniciar essa vida de investidor, tá? Mas ainda não sabe por onde começar. Tá? E esse vídeo é para você. Tá bom? Então, te espero no próximo vídeo e vamos juntos!